O ano era 1957. O Brasil ainda era um país essencialmente rural, estradas de terra, fazendas isoladas, noites completamente escuras e não havia luz elétrica em muitas regiões. Não havia televisão popularizada e não havia internet. O mundo vivia o início da corrida espacial, mas no interior de Minas Gerais isso parecia distante demais da realidade. E foi simplesmente nesse cenário simples, quase silencioso, que algo aconteceu. Um jovem agricultor afirmou ter visto uma luz descer do céu, disse que tentou fugir e até mesmo que ele foi capturado e que voltou horas depois completamente diferente, confuso, enjoado, com o corpo marcado. O nome dele era Antônio Vilas Boas. E o que ele relatou naquela época se tornaria um dos casos mais intrigantes da história ufológica brasileira. Mas antes de julgar, antes de decidir se foi mentira ou verdade, vamos voltar para aquela madrugada. No ano de 1957, vivíamos uma Guerra Fria. O mundo vivia medo nuclear e Sputnik havia sido lançado pela União Soviética. Mas no interior de Minas Gerais, Antônio não tinha acesso a essas discussões globais. Antônio tinha apenas 23 anos, ele era agricultor e trabalhava ao lado da família na plantação. A rotina era pesada demais, eles acordavam ainda pela madrugada para evitar o calor intenso do sol. O trabalho começava quando o céu ainda estava escuro. Não era uma vida de fantasia, era simplesmente uma vida prática, uma vida dura e real. Ele não era escritor, não era artista, ele não era alguém buscando simplesmente a atenção. E isso é importante porque o contexto diz muito sobre o que pode ou não ter simplesmente acontecido. Naquela noite especificada de outubro de 1957, enquanto operava o tatu no campo escuro, Antônio notou uma luz diferente no céu. Ela não piscava como estrela e não se movia como um avião. Era uma luz avermelhada, intensa e que parecia observá-lo. Ele tentou ignorar e continuou simplesmente o seu trabalho. Mas a luz começou a se mover contra o vento em sua direção. E quanto mais se aproximava, maior ela ficava. Ele descreveu o objeto como um oval com algo girando na parte superior, uma espécie de domo. Não havia som de hélices e também não havia motor audível, apenas silêncio e a luz vermelha iluminando simplesmente o campo. Foi nesse momento que o medo começou. Antônio simplesmente desligou o trator e tentou correr, mas segundo ele, o motor simplesmente parou de funcionar. O silêncio tomou conta da fazenda e a nave simplesmente pousou. Uma escada ou uma estrutura se abriu e pequenas figuras desceram. Antônio descreveu que esses seres aproximadamente tinham 1,5 metros de altura e usavam algo semelhante a trajes, ajustado ao corpo. Tinham literalmente capacetes ou algo que cobriam a sua cabeça. Eles não falavam, não gritavam e não faziam som algum. Ele tentou resistir, tentou se soltar, mas foi completamente dominado por essas criaturas. Imagine agora a sensação de não compreender o que está acontecendo e de não conseguir se comunicar, de ser completamente incapaz de controlar aquela situação. Já imaginou se você fosse um Antônio nessas horas? O que você faria? Então ele foi simplesmente levado para dentro desse objeto e que ele descreveu paredes metálicas, ambientes iluminados, com umas luzes brancas intensas, e ele disse que foi colocado sobre uma espécie de mesa. Um líquido teria sido espalhado sobre o seu corpo, um tipo de gel transparente. E ele relatou que sentiu um cheiro forte no ar, algo diferente de qualquer coisa que ele já havia sentido, algum sentido na vida. E depois, segundo ele, uma figura feminina entrou no ambiente. Bom, ela não era completamente humana, mas também não era totalmente diferente. Tinham olhos grandes, traços que lembravam uma mulher, mas com algo estranho, difícil de descrever, sabe? E ele afirmou que teve um contato físico entre eles, Depois disso, ela apontou para o próprio ventre e depois apontou para o céu. O que ela queria dizer com isso, até hoje a gente não sabe. Como se estivesse literalmente indicando algo. Bom, horas depois, Antônio foi deixado no mesmo local de onde havia sido levado. E o sol começou a nascer. Ele estava fraco, confuso, desorientado.
e nos dias seguintes passou a apresentar sintomas físicos, náuseas intensas, fraquezas, lesões na pele, irritação nos olhos e até mesmo radiação. Alguns médicos apontaram que os sintomas eram semelhantes a uma exposição leve à radiação, mas nada foi conclusivo. Quando contou a sua história, simplesmente muitos riram, outros ficaram assustados e os pesquisadores começaram a investigar. O caso ultrapassou de Minas Gerais, chegou a outros estados e depois ao exterior. O curioso é que o Antônio nunca transformou isso em espetáculo. Ele manteve a sua versão e voltou simplesmente para sua vida comum. Poderia ter sido alucinação? Ou simplesmente poderia ter sido um sonho vivido? Um trauma psicológico? Ou uma construção inconsciente? Bom, talvez, mas também é verdade que em 1957 relatos de abdução ainda não eram populares. Não haviam filmes moldados nem narrativas e também não havia internet que poderia espalhar isso. Então isso torna o caso ainda minimamente mais intrigante. Bom, no fim das contas, talvez nunca sabíamos exatamente o que aconteceu naquela madrugada. Mas existe algo profundamente humano nessa história. Um homem simples, sozinho no campo, contando algo que sabia que poderia destruir a sua credibilidade em um piscar de olhos. E mesmo assim, ele não voltou atrás com a sua versão. Verdade? Engano? Bom, ou algo além da nossa compreensão? O que você acha que realmente aconteceu com Antônio Vilas Boas naquela noite de 1957? Eu quero muito saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo porque ela é extremamente importante. E não esqueça de se inscrever no canal porque a sua inscrição nos ajuda a saber que você está curtindo, que está gostando dos nossos vídeos. Então, até a próxima!